Shalom. Queria comentar rapidamente sobre aquilo que muitos entendem que Israel foi rejeitado pelo Eterno. Bom, durante as gerações surgiu a afirmação de que Israel foi rejeitado pelo Eterno, mas será que foi? A resposta é lógica, claro que não. O Eterno não rejeitou o povo judeu, pois se ele rejeitou, como fica a situação de Paulo, Pedro, João, judeus zelosos da lei, zelosos da Torá. E como já vimos também, a aliança do Eterno com Abraão é eterna, não acaba após a cruz, não acaba após Yeshua vir em carne. E as profecias para o povo judeu, quem cumprirá se o Eterno se rejeitou? Bom, olhemos para o texto de Paulo em Romanos 11. Paulo faz esta pergunta: rejeitou o Eterno o seu povo? Rejeitou o Elohim o seu povo? Então Paulo responde dizendo: de modo nenhum. E justifica declarando que ele é um israelita da tribo de Benjamim. Paulo, Shaul, é uma prova de que o Eterno não rejeitou seu povo. Há um remanescente. Então está escrito assim em Romanos 11, 1 e 2. Perguntou, pois, terá Elohim porventura rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Elohim não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Elohim contra Israel, dizendo. Bom, só pelo fato de estar escrito que Elohim não rejeitou Israel, já é o suficiente. Mas o capítulo 11 de Romanos é muito interessante para esta questão. Paulo fala então que os judeus não foram rejeitados, mas tiveram seus olhos vendados e caíram em profundo sono. E isso aqui não é todos os judeus, é uma classe específica. Então, não para permanecerem na queda, mas devido a um propósito do Senhor, ou seja, para que os gentios fossem também alcançados e gerassem ciúmes nos judeus incrédulos, pois o amor dos galhos da oliveira brava ao Eterno de Israel e ao seu povo causa ciúmes àqueles que são ramos naturais da oliveira, como Paulo se refere a judeus e gentios. Paulo ainda fala que se a rejeição de Israel ao Messias Yeshua é salvação do mundo, quanto mais a sua aceitação será vida dentre os mortos, haverá vida. Aqui entra o avivamento que muitos falam. Se quer avivamento, a salvação de Israel é avivamento. Bom, há também uma exortação de Paulo aos gentios no capítulo 17 e 18, pois certamente os gentios estavam se gloriando sobre os judeus devido ao crescimento da entrada dos gentios e a ausência de judeus crentes. Talvez esta exortação sirva para os nossos dias, pois percebemos orgulho não só da parte de judeus, mas também dos gentios devido ao mesmo contexto que Paulo fala em Romanos 11. Um gentio que aceita Yeshua e guarda os mandamentos do Eterno pode se gloriar sobre o judeu natural. E diz assim em Romanos 11, 17 e 18: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Acima a afirmação afirmativa que quem sustenta os ramos, gentios e judeus, é os naturais e os não naturais, é a raiz de Yeshua, a raiz de Jessé, um judeu, e não os ramos é que sustentam a raiz. Os gentios têm uma dívida de gratidão a respeito para com os judeus que vieram antes. Yeshua é a raiz e veio de Judá. E os judeus foram escolhidos por Elohim para ser seu povo e com quem ele estabeleceu uma relação baseada na aliança, no concerto. É através deles que Elohim, mais uma vez, estende para os gentios privilégios exclusivos do povo da aliança. Assim, Paulo assevera que aquele que procede de Judá e Yeshua é quem sustenta os ramos. E no verso 26 há a promessa de salvação de Israel quando houver completado o número dos gentios, dos efraimitas, da tribo de Efraim, do reino do norte, e os estrangeiros, quando completarem esses números dos salvos, porque o endurecimento vem em parte para Israel, ou seja, não completamente. Shalom.